Vou contar uma história de polícia, mas essa é uma história muito triste. Num desses plantões aí, apareceu a Polícia Militar com o seguinte caso. Eles tinham sido acionados por alguém que, passando perto de uma ponte, viu um pessoal, assim, morador de rua, embaixo de uma ponte, e percebeu um movimento estranho, que um homem, um homem de uns 40 anos, estava mantendo relações sexuais com um menininho. O menininho tinha por volta de uns 7 anos, sabe? E chegando no local, a PM constatou realmente a situação em flagrante, né? Na época, era o crime de atentado violento ao pudor. Embora não houvesse violência ou grave ameaça, mas não importa, né, devido à idade da vítima. A mãe do menino, ela tinha um certo relacionamento, ela também era moradora de rua, todos alcoólatras, né, com esse indivíduo, estava presente, né? E ele foi apresentado, foi lavrada a prisão em flagrante, foi lavrada a prisão em flagrante do, do, do homem e da própria mãe da criança. Foi acionado o conselho tutelar. Na época não havia essa coisa de oitiva especializada, então eu mesmo coloquei o menininho lá numa sala, junto com acho que era uma conselheira tutelar, não me lembro se era um homem ou uma mulher. E aí a gente ouviu o menino detalhadamente para saber em que circunstâncias aquilo aconteceu, se acontecia várias vezes, né? Ele disse que já tinha acontecido outras vezes, e não é que a mãe vivia assim, em situação marital com o sujeito, mas eram conhecidos ali da rua, né? E aí o indagado: não, mas o que foi? Ele te forçou? Falei: não, forçar não forçou, não, mas você quis isso daí? Ele falou: não é que eu queria. Eu falei: mas então por que você deixou ele fazer isso? Por quê, né? E aí o menino, ele tinha, assim, um despreparo linguístico, né? Não falava bem, né? Não tivesse problema na voz, mas de falta de instrução mesmo, né? E ele virou assim e falou: não, é que eu estava com fome. E aí ele tinha um pão. Esse pão, inclusive, posteriormente a PM, revistando os pertences do indivíduo, achou um pedaço de pão. Não era nem um pão inteiro, era um pedaço de pão. Um pão desses pão que normalmente a gente joga fora, dá pro cachorro, sabe? Um duro de... Se você vai comer, você vai roer o pão. Não tem como morder o pão. Ele disse para mim que ele me dava o pão, e aí ele falou assim: eu di para ele, conjugando o verbo erroneamente, né? Seria eu dei, né? Mas ele falou assim: ele me deu o pão e eu di para ele. Tu sabe, foi uma coisa assim terrível que eu nunca me esqueci. Eu já vi muitas outras coisas, mas essa eu achei uma miséria muito grande da parte de todo mundo ali, na verdade, né? Mas da criança, sabe? Da mãe, do próprio abusador, né? Uma situação
degradante e torpe, né? E da criança, assim, uma coisa que a gente engole em seco, né? Então a criança foi acompanhar, foi encaminhada pelo conselho. Eu não sei que destino teve essa criança, né? Mas eu sei que o destino até ali foi terrível. E hoje a gente vê o STJ, né, numa discussão lá se uma menina de 13, 13 anos, abaixo de 14 anos, poderia ter relações sexuais com um sujeito de 30 e poucos anos, traficante e tal, né? E dizendo que não dá. E já houve decisões piores, não do STJ, mas de tribunais de justiça, em que crianças de 5 anos foi dito que, mas deu o consentimento foi válido, mesmo numa interpretação contra a lei. Como é que pode? Mas esse caso em específico, assim, muito marcante, muito triste, a miséria humana mostrando a sua face, né? Infelizmente.